Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Pra Frente Santa Teresa. Eu sou o Júnior Lombardo, candidato a prefeito de Santa Teresa do Oeste e convido você a falar sobre o futuro da nossa cidade, projetos e as ideias. Eu sou a Paula, candidata a vice-prefeito com o Júnior e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o desenvolvimento da nossa cidade, sobre os avanços, as propostas que temos para isso. Eu convido você a acompanhar conosco. Paula, você está há quase 8 anos no Legislativo, né? Quais foram os desafios como vereadora e como também presidente da Câmara de Vereadores? Então, Júnior, no momento em que eu cheguei, principalmente assim, me deparava numa situação que eu vinha teoricamente da oposição, né? E aí, assim, o trabalho todos os dias é voltar do vereador naquilo que é princípio ordem, que é o interesse coletivo, que é trabalhar pela nossa comunidade, trabalhar pela população. Então, ao passar do tempo, desenvolvemos bons projetos. Eu lembro até assim, um dos primeiros projetos que fizemos foi o nosso primeiro projeto de indicação, que colocamos, por exemplo, que o nosso contribuinte, que possui mais que um imóvel, né? Mas ele tem um imóvel que não tem benfeitoria, não tem construção. Então, desse imóvel ele não pagaria taxa de lixo. Então, fizemos uma indicação. Depois nós trouxemos a geladeira solidária, né, em parceria com o Rotary Club. Depois trouxemos um outro projeto também que foi sobre nós estarmos aí enquanto saúde pública, criando possibilidade para as pessoas que estavam aí, de repente, agindo enquanto grandes vetores com relação à dengue, que houvesse uma multa, a aplicabilidade disso. E tivemos muitas situações com relação a isso, né? Principalmente assim nesse ano anterior com relação à epidemia de dengue, enfim. Então, assim, voltadas a diferentes situações. Depois disso, nós criamos também um projeto de lei com relação à Galeria Lilás, que era já um projeto voltado para as mulheres, né, para demonstrar a representatividade feminina nesse período em que nós tivemos de emancipação política administrativa no nosso município e a composição dessas mulheres enquanto sociedade. Tivemos também a instauração da Procuradoria da Mulher na Câmara. É um projeto que vem pautado como enfrentamento à política pública, né, com relação aí à violência contra a mulher. Outro projeto que eu posso citar, poderia falar muitos aqui, mas que me vem agora, de repente, nós falamos também com relação aos grandes geradores de resíduos das empresas. Também criamos um projeto de indicação nesse sentido para que tivesse a possibilidade de que esses grandes empresários repassassem, a possibilidade não, tivesse essa ação, né, essa iniciativa dos grandes empresários de repassarem para a Associação dos Catadores de Resíduos, de reciclados, para que eles tivessem maior volume também de alcance nesse sentido como subsistência. Teria para te falar também de algumas situações que fizemos, de ações em relação à energia elétrica, por exemplo, né? Muitas foram as pautas. Nós sabemos do desenvolvimento disso no nosso município, mas enfrentamos situações e ainda, infelizmente, algumas situações com relação à geração de energia. E linkado a isso, nós criamos um projeto de lei para que nós tivéssemos também esses fios, cabos, telefonia, essas empresas que se utilizam dos postes, fossem também multados e que a prefeitura, então, a nossa mantenedora, fosse informada, né, pela nossa, que é a nossa prestadora, digamos, então, a Copel, a companhia, né, tivesse essa verificação e fizesse essa mediação com o poder público. Efetivamente, o trabalho da vereança é isso. É você estar ao lado do prefeito para aquilo que é bom, sinalizando também aquilo que de repente ele possa errar. Tentando aí municiar uma condição de que possa haver um aparato, eu me refiro aqui com relação à sociedade em si. Porque uma Câmara forte, ela só é visivelmente credenciada quando ela trabalha no aspecto voltado para a população, né? E eu acho que isso é a função de todo vereador. E o executivo, com relação a isso, ele se sente numa condição de que ele tem a possibilidade de avançar cada vez mais na atribuição enquanto gestor, mas também naquilo que visa qualidade para o seu município. Legal, Paula. E muitos projetos de tua autoria, né? Foram você que pautou na Câmara de Vereadores, né? Isso, pautamos alguns projetos, esses foram alguns, né, Júnior? Para não tomar também muito tempo, mas assim, sempre com a iniciativa voltada para o interesse, como te falei, coletivo, e sempre também respeitando aqui, agradecendo aos pares por ter havido a aprovação dos mesmos, né? Ah, legal. E você, Júnior, conta para mim agora. Você atua na iniciativa privada. E hoje, trazendo para esse debate, para a visão, para o debate público, o que te levou a dar esse passo? O que te motivou a pensar em investir agora na vida pública? Isso, Paula. Eu não imaginava eu na política, né? Eu fazia política de outras formas, né? Em várias entidades, associações, que também é uma forma de você fazer política, né? Não me via na política. E desde muito cedo,
trabalhei, tive a minha empresa, né? Caminhei com as próprias pernas minhas, né? Na iniciativa privada, e olhava a política, talvez falava assim, alguma coisa muito distante, né? Porque realmente, para você se colocar na vida pública é um grande desafio e tem que ter muita coragem, né? Então, em 2023, eu recebi o convite de algumas lideranças. Não, Júnior, vamos lá, nós precisamos de um nome novo, alguém da iniciativa privada, alguém que traga um pouco de gestão, de planejamento estratégico, que tenha um plano de ação nas secretarias, né? Porque o prefeito ele precisa ser um bom gestor, né? Assim como nas empresas tem que ser um bom gestor, a gente percebe alguns municípios da nossa região que às vezes o prefeito é bom como pessoa, mas não tem essa habilidade administrativa. E aí não consegue administrar bem o município, não consegue administrar os recursos, não consegue liderar as suas equipes. Então eu vejo que teria que ter, inclusive, até uma escola para bons gestores, né? E eu, na iniciativa privada, dentro das empresas, a gente aprendeu muito de gestão, porque a empresa, você tem que vender, você tem que fazer ela dar resultado positivo, você tem que fazer ela dar lucro, você tem que motivar a tua equipe. A mesma coisa que acontece, né? Só que na vida pública não tem que vender, né? Porque vem já a receita. Mas você tem que buscar oportunidades para trazer mais receita para o município, né? Nosso município é um município com grandes indústrias. Volta o ICMS, né, para os cofres municipais. Então, o gestor público ele tem que buscar. E eu falei assim, nossa, eu quero participar da vida pública, quero colocar os meus dons, minhas habilidades como gestor, né, na vida privada, nas empresas, trazer essa expertise, essa experiência para a vida pública, né? A vida pública, que eu falo, ela precisa ser cada vez mais profissional. Porque se o gestor público não for profissional, ele não vai administrar bem o município, vai faltar remédio, vai faltar merenda, vai faltar recursos, máquina pública, equipamentos públicos, caminhões e assim por diante. E essa é a grande dificuldade, esse é o grande desafio do gestor, né? Pegar aqueles recursos e reconverter em serviços para a população, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Para melhorar a condição de vida, empregabilidade, para as pessoas terem mais empregos, né? Então, esse é o grande desafio e por isso eu gosto de desafio. E vir para a vida pública foi talvez um dos maiores desafios da minha vida, que eu percebo nessa pouca caminhada que nós estamos agora, na campanha política, né? É um desafio enorme. E eu sempre fui motivado a ter desafios. E estou amando essa minha carreira agora na vida pública. Se Deus quiser, vamos ter êxito lá no dia 6 de outubro. E vamos trazer todo esse know-how nosso da vida privada, junto com a experiência dos nossos colegas, da experiência tua no Legislativo, Paulo, é muito importante para trazer, para nós fazer uma administração que traga qualidade de vida, que traga em bom serviço para a população, né? É dessa forma, né? Dessa forma que a gente quer contribuir para o nosso município. Esse município que nós nascemos, criamos, estamos construindo nossa vida aqui, nossos filhos estão aqui, né? Queremos que esse município continue ainda mais se desenvolvendo. Paula, e eu tenho algumas perguntas aqui, né, para você. Nesse teu conhecimento no legislativo e com a minha experiência na vida privada, na sua opinião, como a política e o setor privado podem trabalhar juntos para melhorar Santa Teresa? Júnior, eu tive a oportunidade de buscar uma qualificação profissional e no momento em que fiz o mestrado em educação, a minha dissertação trabalhei sobre isso, a prática do privado dentro da esfera pública. E eu diria para você seguramente que hoje nós temos bons exemplos dentro da administração pública. Quando você faz aí o comentário de que nós possamos estar complementando, né, com o seu nome no executivo, eu vejo a garantia de que realmente nós temos, bem como dizíamos no começo, os objetivos e os propósitos do nosso município são os melhores. Em termos de desafios, principalmente me coloco nesse sentido. Eu quero dizer para você assim, nós temos bons exemplos. As associações, por exemplo, elas são constituídas enquanto utilidade pública, né? É um processo que passa pela Câmara, nós fazemos essa votação, tornamos elas de utilidade pública e depois disso é possível, né, provido dentro da administração pública fazer o repasse, né, de subvenção para que estas associações possam se manter, possam estar providas, enfim. E aí nós temos bons exemplos dentro do nosso município, que tem dado muito certo.
A Associação dos Estudantes, a Associação dos Catadores de Resíduos, né, reciclados, a Associação, a Escolinha da Malucelli, nós temos agora a Masto, tantas outras que possam vir a somar com o poder público e que, assim, não aqui dizendo como uma forma de esteio, mas que desafoga o poder público naquilo que cria mais efetividade. E eu vejo que, assim, o serviço público, ele é muito bom, ele é necessário, né? E eu vejo no nosso município mesmo a maior empresa do município, né? A prefeitura hoje com seus 400 e tantos funcionários. Então, mas eu vejo que alinhada a práticas que são realmente, que vão de encontro com aquilo que o nosso município necessita, que, dando aqui como exemplo as nossas associações, eu acho que é uma garantia, é um exemplo a ser seguido, principalmente porque nós temos, inclusive, como meio de subsistência no nosso município hoje, dentro da agricultura, da indústria, do comércio, enfim, nós temos também a coletividade, que é trabalhar, por exemplo, com relação à agricultura familiar, que nós colocamos o nosso pequeno produtor para a entrega da merenda escolar, para assim haver uma via de mão dupla com relação a esse viés que é trabalhar dentro do orçamento, inclusive, do município. E também potencializar na vida dessas pessoas, nós estarmos ali de uma forma em que você vem enquanto produtor, enquanto privado, digamos assim, atuar na esfera pública e trazendo benefício para a nossa população, mas qualidade de vida, inclusive, né? Júnior, e nós tivemos uma situação lá no Espaço de Ideias, naquele grande evento que fizemos para quase 300 mulheres naquela ocasião, tiveram alguns momentos em que nós tratamos sobre questões que elas quisessem nos complementar, até para o plano de governo. E algumas perguntas também. Teve uma pergunta aqui que eu achei interessante, principalmente por você ser deste meio. Aí a pergunta é o seguinte: o Júnior está acostumado a liderar projetos e equipes na iniciativa privada. Quais lições você traz dessa vivência para ajudar no desenvolvimento de políticas públicas para uma Santa Teresa melhor? Paula, excelente pergunta. Quero agradecer a todos que participaram no nosso espaço de ideias, que trouxeram ideias, sugestões, né? Inclusive está na nossa proposta, nosso plano de governo, as ideias lá que passaram pelo nosso espaço de ideias, né? E na iniciativa privada e a vida pública sempre tem desafios, né? Alguns desafios maiores, outros menores, mas tem o desafio. E eu, nessa minha experiência na iniciativa privada, eu adotei dentro da minha empresa um momento de inovação, de parar e olhar para o que está acontecendo para a empresa. Eu acho que talvez isso falta um pouco na vida pública, né? O gestor público, o secretário, parar e ir lá olhar, conversar com as pessoas, o que está fazendo de errado, o que não está dando certo, o que nós precisamos fazer para melhorar. E aqui dentro da empresa eu me pergunto sempre isso. Estou fazendo algum processo, estou fazendo alguma situação, eu sempre faço a pergunta: o que eu poderia para automatizar esse processo? O que eu poderia fazer para outra pessoa que talvez tenha uma condição técnica menor ou maior, dependendo do grau de dificuldade do processo, que poderia fazer? Então eu tento escalar os processos para direcionar para a equipe, para que a gente tenha mais produtividade, mais desenvolvimento, mais assertividade, né? Então isso na iniciativa privada é muito importante. Controle de processo, o controle de parar e olhar. E eu fiz muito isso dentro da empresa e continuo fazendo ainda. Nas sextas-feiras à tarde eu parava. E eu falava assim, é o momento da inovação. Parava das 15 horas até as 18 horas, não fazia nada que eu estava acostumado a fazer de segunda até a sexta-feira de meio-dia. Eu olhava, falava assim, não, isso daqui é feito dessa forma. Ia buscar ferramentas, tecnologia para melhorar o atendimento do nosso cliente, melhorar a forma que a gente faz os processos, e tem muitas ferramentas que inovam, que aumentam a produtividade, que dão mais garantia, mais segurança no serviço. E por que não é feito diferente? Porque ninguém parou e olhou para aquilo lá, né? Às vezes a gente fala da saúde, às vezes a saúde, a maior dificuldade da saúde talvez seja lá na recepção, no atendimento. Por que não mudar? Eu vejo que já veio mudando, já tem um painel que chama o nome da pessoa, tal, mas assim, humanizar, deixar uma forma para atender as pessoas, explicar, o teu caso não é grave, vai demorar 2 horas, porque tem duas situações de emergência já sendo atendidas e tal. Então você tranquiliza aquela população, você profissionaliza o atendimento. Não estou falando que não são profissionais, mas estão acostumados daquele método. Boa tarde, tudo bem? Qual que é o teu nome? Tal. E não existe um processo, não existe uma coisa para cuidar. E escutar as pessoas. Porque quem que é o usuário do serviço? É a população, somos nós que usamos o serviço público. Então, o secretário, o prefeito, a vice-prefeita tem que estar lá, tem que estar com os ouvidos bem abertos e escutar a população. A gente sabe que o serviço público tem muitas deficiências,
mas vamos tentar deixar 99% bom. Né? Não existe nada perfeito, mas vamos tentar deixar o serviço bom. É como se fosse uma empresa. E a empresa a gente tem que tratar o cliente com excelência. E eu vejo assim, nós temos que atender os nossos munícipes com excelência. Os usuários do serviço público, da saúde, da educação, atender com extrema excelência. E aí fazer o quê? Liderar a equipe é um outro ponto importante. Na iniciativa privada, e aí eu falo que talvez na vida pública seja o maior desafio. Incentivar os servidores públicos, daí através de plano de cargos e carreiras, melhorar a condição de salário, criar, de repente, indicativos, né, da prestação de serviço daquele servidor público, premiar o servidor público, aquele que se destaca. Né? Eu vejo que tem algumas cidades que fazem lá, premiam, o melhor atendente o melhor farmacêutico vai ganhar um prêmio. E aí ele vota, ganha um prêmio apoiado pela iniciativa privada, apoiado por empresas parceiras, não precisa nem ser recurso próprio, ou criar lei que beneficie o servidor público, aquele que tem uma nota, né? Vai ter uma nota acima de 8. Esse ele vai beneficiar, ele vai ganhar uma gratificação, né? De uma forma legal, para motivar, porque todos nós somos motivados, né? em reconhecer o nosso trabalho. E eu imagino você pegar e fazer um prêmio para os servidores públicos. O servidor público ser reconhecido, ganhar um prêmio, nem que seja um troféu, uma medalha, já vai se sentir valorizado. Quem não gosta de ser valorizado? E eu acho que daí motiva toda a equipe em atender bem. Então, eu acho que liderar uma cidade, uma gestão, tem que ter um ponto importante, que é liderar pessoas. Eu acho que isso é muito importante, a questão de liderança de pessoas. Júnior, e se você me permite complementar, você tocou num assunto que eu sou servidora pública do município há 24 anos. Né? E assim, nós temos hoje muitas situações em que, justamente diante disso que você falou, porque o nosso servidor público, muitas vezes, o que garante a condição dele enquanto carreira são as progressões. Né? Então, assim, a gente poder ajustar isso, motivá-los cada vez mais. Principalmente porque hoje nós temos na função pública, dos diferentes vínculos que estamos falando aqui, o cargo comissionado, o efetivo, que é o devidamente concursado, tem também lá o contratado, né? Muitas vezes por PSS, que é um período com tempo estipulado, e provisório, e também tem o nosso estagiário. E eu acho tão interessante, Júnior, uma coisa que nos momentos de formação, quando inserida nas escolas, né, nos momentos que nós temos capacitação, qualificação aos nossos professores e também a todos os servidores, né, mas aqui especificamente falando, eu já encontrei alunas que hoje estão inseridas no mercado de trabalho, estão inseridas na prefeitura enquanto estagiárias, né? Estão trabalhando aí nos nossos CMEs, nas nossas escolas. Então, assim, nós temos que pensar que há, sim, como qualquer empresa, uma rotatividade, mas tem que ter esse olhar humano. Tem que ter essa garantia de que nós estamos aqui para nos dar as mãos, trabalharmos juntos e fazermos melhor pela nossa cidade, mas garantindo, porque o serviço público é quem faz a máquina girar, né? É quem faz aí acontecer com relação às áreas e setores que atuam a administração. Então é muito bom ouvir e estar ao lado de um homem que pretende estar na Prefeitura de Santa Teresa, pensando com um olhar para 400 e tantas famílias. Porque é esse o número de funcionários que nós temos no nosso município. E com tudo isso, Júnior, de encontro a isso, trazer uma condição ampla, né? Que não seja de favorecimento a alguns, mas que seja, e nem muito menos, de ver a prefeitura como cabide de empregos, mas de ver e atuar dentro daquilo que ela tem como propósito, né? Que acho que é essa melhoria. Isso mesmo, Paula. E você, já tem quase 8 anos no Legislativo, quais são os seus projetos para Santa Teresa continuar crescendo? Júnior, o meu primeiro projeto é o nosso grande desafio, né? Estarmos aí no dia 6 de outubro, termos o crivo da população, sermos aceitos para estar à frente do Executivo. Esse é o primeiro deles. Mas para dar continuidade, eu gostaria assim de colocar que nós temos muitas situações com a infraestrutura, com a saúde. Eu não posso deixar de dizer aqui a educação, meu sonho, Júnior, é ver uma educação de ouro. É ver uma educação que realmente nos encha os olhos de orgulho, que os nossos filhos estejam realmente voltados para aquilo que nós temos, sabe, enquanto interesse de sociedade. E, claro, nas demais áreas, habitação, né, nós vamos no momento certo falar muito sobre isso. Temos aqui muitas propostas, inclusive já incutidas no nosso plano de governo com relação a isso. Também com relação à agricultura, os nossos produtores, não só os nossos pequenos agricultores, mas também, né,
todos aqueles que potencializam aí o nosso meio de subsistência, que o nosso município ele vive da agricultura, né? Também sobrevive disso. Então, eu teria aqui muitas situações para te colocar, mas hoje o que eu vejo é que nós precisamos respaldar de forma séria, comprometida com o nosso município, colocar aí esse valor, que nós temos um valor extremamente alto de orçamento previsto para o ano que vem, né? Ter a garantia disso na aplicabilidade correta desses recursos e fazer o melhor para nossa gente eu falo todos os dias assim, sabe, é com sangue no olho, vontade de trabalhar, é a perspectiva de que a gente tem condições de dar continuidade no avanço do nosso município. Júnior, e agora, me fala de futuro. Quais são as suas ideias principais para Santa Teresa? Como que você quer usar essa experiência que você já tem do privado para alavancar a nossa cidade? Então, Paula, e nós temos, né, no nosso plano de governo, nós temos muitas ideias, né? Eu vou destacar um que foi uma ideia, né? Olha, para a gente perceber como é rica a nossa população e às vezes as ideias vêm de pessoas que a gente menos espera, né? Uma das ideias que eu tive, que a gente colocou no plano de governo, foi a ideia do meu filho, Rafael, de 10 anos. Na verdade, ele não era a ideia dele, mas ele um dia me perguntou, falou assim, pai, se você for prefeito, o que você vai fazer para melhorar o salário das pessoas? Na hora eu já respondi ele, falei assim, filho, o salário de cada pessoa tem que se aperfeiçoar, trabalhar, buscar um emprego melhor, né? Falei, isso depende de cada pessoa. Mas eu fiquei com aquela pergunta, eu falei assim, não, mas o que um gestor público pode fazer para melhorar o salário das pessoas? E aí veio uma grande ideia, a ideia de montar uma escola-fábrica. Essa é uma demanda, uma necessidade que as indústrias têm, mas também que a população tem, né? Aquele jovem de 18 anos, por exemplo, ele vai bater lá na porta da indústria, da empresa, a empresa vai falar assim, eu preciso que você tenha experiência. Puxa, mas ninguém dá oportunidade para ele ter experiência. E essa escola-fábrica, o que ela é? É montar uma escola e lá vai ter curso para soldador, curso para eletrônica, eletromecânica, né? Todas as necessidades da nossa indústria, né? Que temos aqui em Santa Teresa. E aí o que acontece? A empresa precisa de mão de obra qualificada. Então, de vez a empresa às vezes contratar essa pessoa para trabalhar e treinar dentro da empresa, custa mais, tem que pegar um funcionário que está trabalhando para ensinar outro, dá um transtorno. Eu vejo dentro da minha empresa é assim. Então, essa escola-fábrica, o que é? Fora do horário comercial da empresa, a empresa vai disponibilizar um professor, inclusive custeado, para o trabalhador não vai ter custo nenhum, aquele que for fazer os cursos, e vai ensinar. Eu estou trabalhando e eu aperto um botão aqui na indústria e eu quero aprender a soldar. Para soldar, eu vou sair o salário de um salário mínimo, 1.412, vou para R$ 2.800. Já vai dar um aumento, vai dobrar a renda da pessoa. E aí ele vai ter essa oportunidade, dentro dessa escola-fábrica, ir lá aprender uma nova profissão e aí se encaixar na vaga de trabalho, já com experiência. E a empresa, inclusive, ela vai falar qual que é a cultura empresarial dessa empresa, qual que é a forma de trabalhar, se é com banco de horas, se não é, como que ele tem que soldar, qual que é a qualidade de solda da empresa. A empresa vai ensinar tudo, num período de 6 meses, 1 ano. E a pessoa pode sair do emprego de R$ 1.412, que é um salário mínimo, e para R$ 2.800. Né? E aí a empresa também tem interesse, porque ela vai estar qualificando a mão de obra dela, ela vai estar treinando. E no momento que a empresa precisa crescer, e todas as empresas estão crescendo, vai ter essa mão de obra treinada. E aí, por exemplo, eu estou trabalhando nessa função que eu não gosto. Eu vou lá nessa escola-fábrica e vai ter todos os cursos. Beleza, eu quero me aperfeiçoar nessa área. Aí você vai lá, vai fazer o treinamento. Claro, vai ter uma seleção também, porque a indústria e as empresas vão fazer um teste para ver se a pessoa tem vocação para aquele tipo de serviço, se não tem, se pode, se tem uma condição médica. Vai trabalhar com uma indústria química. Você tem um problema de saúde, você não pode trabalhar já nessa indústria, né? Por exemplo. Né? Mas lá ela vai conseguir escalar. Né? Inclusive, ela pode estar trabalhando e ir se aperfeiçoando nessa escola e aí, no futuro, ir para um emprego melhor, vai ter mais renda, mais qualidade de vida, vai poder viajar com a família, vai poder financiar uma casa, comprar, né? E ela vai tirar todas essas condições. E aí, numa pergunta, numa criança de 10 anos, falou assim, como melhorar o salário das pessoas? Essa escola-fábrica é um grande projeto, é um projeto não só para os trabalhadores, para os empresários também, que vão poder, né? Às vezes as indústrias falam assim, não quero me instalar em Santa Teresa porque tem 13 mil habitantes e eu preciso de mão de obra. Nós vamos ter aonde formar a mão de obra.
né? Vai ser bom para a população e vai ser bom para as indústrias. Júnior, e alinhado a isso, só destacando aqui que eu acho que é importante, nós tivemos um convênio que conseguimos trazer para o município, firmado entre o Instituto Federal do Paraná e o município de Santa Teresa. E nós conseguimos aí oportunizar para quase 56 alunos para que pudessem estar aí atuando no mercado de trabalho de forma qualificada, então, enquanto técnicos de segurança do trabalho e enquanto técnicos em administração. São parcerias como essas que eu acredito que dê certo e vem muito de encontro com o plano de governo naquilo que você colocou como proposta da escola fábrica, que além de qualificar, vamos capacitar e vamos buscar alternativas para isso também, né? Muito interessante. Não, e a nossa cidade ela anda crescendo tanto, né? Nós temos várias propostas. Uma das propostas que a gente discutiu bastante é de um transporte municipal, né? As pessoas têm dificuldade, talvez, sair lá do Pontal Natureza e ir lá para dentro lá para o Parque Industrial, né? Entre Santa Teresa e Santa Maria, a gente vai precisar de um transporte para transportar as pessoas, para levar. Nós temos os projetos dos novos parques industriais em Santa Maria e em Santa Teresa também. Então vai precisar deslocar pessoas. E esse também é um dos grandes projetos nossos, né? Nós vamos fazer um podcast um dia só de projetos, né? Vamos falar de todos os nossos projetos, vamos pegar o nosso plano de governo e vamos falar, né? Ótimo. Paula, e eu gostaria que você falasse para a população por que você aceitou esse desafio de ser vice-prefeita, saindo do legislativo e indo para o executivo agora. Então, Júnior, primeiro porque eu interpreto de que eu já contribuí no legislativo, né? Eu tive uma boa caminhada, foi uma trajetória intensa, bastante comprometida. Trabalhei nesses 8 anos, me tornei presidente da Câmara e acredito que agora a gente consiga ter a possibilidade aí de dar um passo a mais, né? Voltando agora talvez um pouco dessa minha trajetória dentro do legislativo, com essa visão de administração pública, podendo complementar lá no executivo do seu lado. Então, eu penso que, como vereadora, nós conseguimos somar um período grande de recursos, né? Um período que podemos assim somatizar um bom valor, inclusive. Foram mais de 6 milhões aplicados aqui em recursos, muitos deles voltados para a educação. Como eu sempre te falo, eu sempre pautei trabalhar por todas as áreas, mas eu não posso deixar de dizer que a minha base é o que a minha profissão. Então, a educação, ela motiva, né? É um dos pilares enquanto sociedade, e eu quero ser vice-prefeita, Júnior, para que eu possa estar atenta às demandas da sociedade, mas também com a possibilidade de credenciar ainda mais oportunidades. Porque qual é a atribuição do vereador? Ele fiscaliza, ele legisla, né? E ele também auxilia na contribuição aí na busca de recursos, lógico. Eu acredito que tem que haver isso, sabe? Mas nós, na Câmara, nessa análise, nessa apreciação de projetos de leis, naquilo que nós garantimos, né, enquanto interesses da comunidade, da população, muitas vezes nós ficamos restritos, porque como a gente brinca aí vulgarmente, nós não temos o poder da caneta, né? Então eu quero poder contribuir com o meu município naquilo que eu acredito que, voltadas às propostas que nós juntos elencamos no nosso plano de governo, nós possamos tratar da nossa população com ainda mais efetividade. Que nós possamos trazer lá dentro da casa da pessoa que está todos os dias, volta do seu trabalho, da sua jornada diária e potencializa isso na vida dos seus filhos, na vida familiar, das mulheres enquanto orçamento familiar, né? E trazer também, eu vejo, você falou de desafio, também vejo isso como um grande desafio, Júnior, e trazer a representatividade feminina na política dentro do executivo agora, para mim, sinceramente, é algo que me motiva muito, que me orgulha muito, eu já me sinto muito vitoriosa. Legal, Paula, é isso. Júnior, e aí agora nós temos aqui um momento para nós falarmos de algumas perguntas rápidas. Você fala para mim o que vir assim na sua cabeça. Então, Júnior, se você pudesse implementar uma única mudança imediata em Santa Teresa, qual seria? Planejamento das secretarias, orçamento para cada secretaria, um plano de ação para cobrar cada secretário, né? Implementar ferramentas que o povo tenha voz dentro da administração pública, implementar ferramentas de métrica para fazer o desempenho de cada secretaria, inovar na forma de atender as pessoas, né? Hoje de manhã, de novo, eu olhei pessoas na fila do posto de saúde para marcar uma consulta. Poxa, hoje cria um aplicativo, facilita a vida das pessoas, transforma a vida das pessoas, com planejamento, com tecnologias, com inovação, você vai melhorar muito a vida das pessoas. E são coisas básicas. Escutar a população é uma coisa básica, né? E é dessa forma que eu quero planejar, quero dar autonomia para os secretários,
os secretários poderem executar, fazer da forma deles. Quero liderar uma equipe, né? E junto com você, Paulo, uma vice-prefeita atuante, força feminina, inteligente, queremos transformar Santa Teresa ainda mais, né? Uma cidade tão bonita, tão pujante, merece pessoas comprometidas, pessoas inteligentes, pessoas que vão fazer uma gestão que vai mudar a história de Santa Teresa. Realmente tenho orgulho da nossa vida. Vamos lá, Paulo. E você? Qual foi o momento mais marcante nesses 8 anos no legislativo para você? Foi a presidência da Câmara, Júnior. Foi a presidência da Câmara porque, assim, é um passo que todos nós, enquanto agentes políticos, agentes públicos, digamos assim, teria que passar. Assim como eu falava quando fui diretora da Escola Hélio Ballarotti, dizia que todos os professores teriam que passar por aquela oportunidade, acredito que na vereança, no legislativo, todo vereador teria que ter a oportunidade de ser presidente. Nós vemos com uma outra ótica, né? Talvez ali naquele momento em que você está executando o teu mandato, eu considero dessa forma. Você é dono de si, né? E enquanto presidente da Câmara, por muitas vezes eu precisei sentar, respirar, dar 2 passos para trás para poder demandar um à frente, porque são muitas pessoas, são muitos interesses, inclusive, né? E a prática disso, acho que o alinhamento com relação às práticas do legislativo, fazer um projeto de lei, tramitar realmente pela forma correta, né? E que quais sejam os assuntos que são debatidos, né? A vida do município trata pela Câmara, passa por dentro da Câmara. Então, assim, que nós pudéssemos ocasionar na vida das pessoas, na vida como for, de empresas, muitas situações que demandam dentro da tratativa na Câmara, é realmente fazer o trabalho sério, né? Voltar para o município. E nem sempre todos têm a mesma opinião. Então, como nós vivemos numa democracia, ainda bem, né? Ninguém é dono da verdade, nós tivemos algumas situações que geraram um pouco mais, talvez, de condições hoje para estar, inclusive, mais forte na condição agora como candidata a vice-prefeita. Então, assim, eu acho que é bastante importante. Foi um desafio árduo, mas que hoje resulta muito de forma positiva. Com certeza nós vamos continuar levando essa cidade sempre para frente. Esse é o slogan da nossa campanha, para frente Santa Teresa, porque Santa Teresa merece uma administração com planejamento, com tecnologia, com inovação, com uma mulher no executivo, né? Somos a dupla que tem uma mulher. Olha que coisa boa essa nossa campanha e nosso grupo, né? Nosso grupo de vereadores também, pessoas comprometidas com a cidade. Queremos cada vez mais Santa Teresa para frente. É isso aí, Júnior. Junto com os nossos pré-candidatos a vereadores, que somamos um grupo muito bom, nós queremos deixar aqui a mensagem, é isso mesmo, é para frente Santa Teresa, não ao retrocesso, é ao 55. Exatamente, Paula. E não esqueçam de acompanhar nós nas redes sociais. Mande a sua dúvida, a sua sugestão, interaja conosco. É 55. É 55, Júnior.